Olá, Júpiter em Aquário. Gente, eu tô tão empolgada de estar fazendo a leitura de vocês. Sim, eu sou uma fã aqui de Júpiter em Aquário. Cara, o mundo precisa de gente como vocês, pessoas integradas à sociedade, com grandes planos, grandes ideias, com compaixão, principalmente pelo todo, pelo coletivo. Olha, é magnífico, é magnífico. E a gente tem uma leitura onde o Sol permeou os 3 baralhos aqui utilizados. Eu fiquei muito empolgada conforme as cartas foram saindo. Eu tô feliz e tô fazendo essa leitura hoje de dia, com a luz do Sol, entrando aqui na sala. Esqueci até de ligar a luz do cômodo, porque tá muito bom sendo iluminado pela luz do Sol. A gente está no período de lua cheia, então a luz refletida pela lua à noite também está fazendo uma iluminação incrível, né? Todos os cômodos aqui da casa ficam com aquele quadradinho de luz, né, que entra a partir da janela, que é lindo, é prateado, é poderoso. E a gente está com essa energia muito gostosa de Sol cercando a gente, apesar da gente ter acabado de entrar em Yule. A gente vai ter uns vídeos voltados para isso, provavelmente na semana que vem. E apesar da gente estar falando desse período de inverno, boa parte da cultura voltada a esse período trata de chamar o sol, né? Então as velas, a lareira, a fogueira, as luzezinhas no pinheiro, o próprio vermelho, que além de sangue e vida também é a luz, também nos lembra da cor do fogo, né? Bonito, amarelo junto com aquele azulzinho embaixo. A gente tá falando sobre trazer a iluminação do sol, né? No inverno, principalmente no norte, a gente tem essa baixa incidência do sol, a gente tem a neve cobrindo, deixando tudo branco, né? E a gente se esforça em trazer cor, em trazer vida, em trazer natureza, em trazer luz, em se proteger, em que as pessoas ficam mais isoladas nesse período. O frio não chegou aqui no Rio de Janeiro, mas quando chegar, né, ainda mais carioca não gosta muito de frio, todo mundo se recolhe um pouco mais em casa, é um momento de introspecção e a gente sente falta, a gente precisa desse ânimo, dessa vitalidade, dessa luz, dessa iluminação interna do sol, ok? Do sol como um elemento, como um astro, como um simbolismo, como essa luz que a gente pode trazer para as coisas que a gente quer, para as metas, para as causas que a gente acredita, para onde está pouco iluminado dentro de nós e que precisamos sarar, né? Acolher as nossas sombras e entender o porquê que aquilo está lá e como a gente pode integrar os dois em uma ação mais harmoniosa, né? Onde a gente nem entra numa luz muito tóxica, luz mais, como se a escuridão não existisse, mas também não se entrega demais à escuridão do inverno e das dores e das lamentações, mas consegue iluminar ao ponto de compreender a presença daquilo e como a gente pode utilizar isso ou no nosso dia, ou como sarar, ou como entender aquilo como um elemento de quem se é, como esses acontecidos nos trouxeram até aqui. Então esse equilíbrio entre a luz e a sombra é muito bonito a gente estar falando disso agora. Eu estou falando isso com vocês porque tem muito disso aqui na leitura, né? O Yule marca o solstício de inverno, né? Então a gente acabou de ter a noite mais longa do ano. E todos os dias daqui para frente a luz vai gradualmente ocupar um maior espaço no nosso dia, né? E aqui vocês também têm parte como essa luz, principalmente no campo comunitário, social, nas relações, nesse trazer a alegria, trazer fé, esperança, empolgação, criatividade, novidade, atualização. Vocês são luz. E luz não nesse sentido só espiritual, você é a luz, seja a luz no meio das dificuldades.
verdade, não só isso, vocês são a luz porque as suas iniciativas trazem novas perspectivas, novas oportunidades. E em associação a Júpiter em Gêmeos, que trata justamente dessa ampliação das oportunidades, dos caminhos, maiores possibilidades de escolhas, caminhos que nem todos, eu sempre lembro isso, nem todos são bons caminhos, nem todas as oportunidades a gente deve aproveitar, mas com a iluminação desse sol, com essa visão mais ampla aqui, Júpiter em Aquário tem, a gente consegue, vocês no caso, conseguem discernir os caminhos que trazem a melhor possibilidade de vida, assim como o sol faz, principalmente para o coletivo, tá? E depois dessa fala aqui, inspirada, agradeço as deusas e venho para cá para a leitura da mesa. Ela tá trazendo muito dessa dualidade, né? Aqui eu iniciei com o baralho cigano, nossa, eu tô arrepiada já. E a gente tem cartas que trazem a escuridão da noite, das coisas que a gente tem dificuldade de compreender nessa vida, do pós-vida, e traz a luz, a prosperidade do sol, de um novo dia. Então vamos lá. Eu pedi pro baralho cigano para passar qual seria a principal mensagem para você que tem Júpiter em Aquário. E aí veio o cachorro, o urso, e aqui eu já falei todos os animais vão estar na mesa. Olha só a boca, os ratos, o navio, o barco e o sol. Mas só para completar essa minha fala de que é vir todos os animais, só vai faltar a serpente, porque descendo aqui para a próxima pergunta, a gente também tem o lobo e os peixes. Então tá bem vivo aqui. Contando também que a gente tem uma criança, né? Um outro animal mamífero. Tem muita vida aqui, tem muito social, né? A gente inicia com isso, com a carta do cachorro. E aqui com uma perspectiva em que o cachorro, ele tá olhando para fora, ele tá olhando para os demais. O cachorro é sobre essa integração social, ele é sobre seus amigos, seus companheiros, as pessoas que te cercam, as pessoas que você ama e que te amam, que cuidam de você. Ele já traz essa sensação amorosa aqui para a mesa, um 10 de copas. E a gente caminhando, a gente vê uma energia ali um pouco mais densa, com uma proteção excessiva, um medo, uma segurança de se lançar, ok? E que isso pode ser, eu vou usar a palavra degradante para os seus planos, se esse movimento for muito contido, se ele for muito baseado nessa autopreservação, se ele não se lançar, né? Se vocês não se lançarem diante deste desejo, se vocês não fizerem essas movimentações em direção àquilo que vocês acreditam, porque esse tipo de movimentação vai trazer a iluminação, é uma racionalidade social, e eu estou usando muito essa palavra, não só porque aquário, não, há muito essa energia da troca, de iluminar, inclusive racionalmente, para que os seus esforços, os seus desejos, aquilo que você deseja trabalhar, focar, seja racionalmente benéfico para o coletivo, que ele não seja algo que se prende muito a si,
para suas próprias necessidades, para o seu abastecimento no inverno. A gente está chegando nesse período de inverno, então eu vou olhar para mim, para o que eu preciso, para o que minha família precisa, vou acordar e dormir tal horário. O modo de eu alcançar o meu objetivo é eu seguir em frente nos meus próprios passos. Quando o conselho para Júpiter em Aquário, que é sobre essa sua expansão, a expansão dos seus objetivos, na conquista das suas metas, é exatamente o oposto. É se integrar, é buscar pelo novo e não se acomodar, não achar um localzinho confortável e ficar. Não, é ver como esses seus esforços, esses seus sonhos são bons para os demais, sem preconceitos, sem amarras. Entender como aquilo que você age, mesmo que seja o seu trabalho, seja pequeno, contido em uma ação, mas como aquilo beneficia as pessoas que passam por você, pessoas com quem você encontra, como o fruto disso ajuda as pessoas que estão em casa, como você pode reverberar isso para cuidar de um animalzinho, de uma árvore, no sentido, de participar desses tipos de ações coletivas, de auxiliar alguém que precisa de um alimento, de trazer matérias e assuntos que sejam positivos para o coletivo, que tragam crescimento, que sejam bons para o espiritual, do campo espiritual das pessoas que te cercam, com quem você tem contato, com quem você atende. Então, sair desse cômodo, desse local em que eu prefiro cuidar de mim. Claro que isso é muito importante, mas aqui a gente está falando da principal mensagem para Júpiter em Aquário até o meio do ano que vem. A principal mensagem para esse período de vocês é: não se fechem demais no seu mundinho, ok? Se lancem em direção aos demais, sejam eles próximos a você ou não, aos demais seres vivos, aos demais seres humanos, a todo esse coletivo no qual a gente faz parte, esse planeta que depende de todos os demais elementos para continuar toda essa troca gasosa, temperatura, tudo isso é integrado. Nós temos uma razão, tudo há razão para funcionar nesse encaixe perfeito dessa criação, dessa vida maravilhosa que há nesse planeta, nesse universo, Então, ilumine, ok? Ilumine os seus planos para que eles sejam lançados para fora, tá? Não só para você. Se coloque mais ao sol, inclusive no inverno, vai tomar mais vitamina D, vai encontrar um espaço verde, vá se relacionar com essas outras formas de vida, vá se relacionar com pessoas, leve os seus planos e os seus sonhos para aquelas pessoas que podem auxiliar, não aquelas que podem corroer, ok? Tenha essa racionalidade também de selecionar aquilo que você compartilha e seja pessoal para você, não as suas bênçãos, não aquilo que você pode fazer para ajudar os outros, não, isso é coletivo, mas o que for o seu plano, o seu sonho, tenha a racionalidade de como compartilhá-lo para torná-lo possível, tá? Mas não leve para debaixo do tapete, traga a iluminação do sol para esses seus planos, tá? E aí, após essa mensagem principal, a gente continua aqui no principal conselho e a gente tem a estrela. Essa carta aqui é linda nesse baralho, com esse céu mais obscuro, iluminado com a beleza, com a pessoalidade, que ela chega a lembrar uma bússola e uma flor, ela tem elementos maravilhosos, essa beleza das estrelas que iluminam a nossa noite, mesmo quando ela parece escura. A gente tem, como eu falei antes, a raposa, a gente tem, eu tô com essa mania da gente tem, o caixão, a criança e os peixes. Então aqui, novamente nessa dualidade, a escuridão que pede por uma iluminação,
por uma inocência, por um ímpeto de ir atrás da prosperidade nas suas plantações, nas coisas que você planta, rega e deseja colher, ok? Seja no campo que isso aqui ressoar com você, então na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos, na sua espiritualidade. Aqui não é uma leitura pessoal, então ela pode tratar de assuntos diferentes para pessoas diferentes, mas o conselho é esse, tá? Então, mesmo que você estiver observando a finalização de algumas coisas que você talvez gostaria de guardar, ok? De proteger durante todo o inverno. Olhe para essas finalizações com estratégia, entendendo que tudo que morre permite um novo nascer, tá? A carta da morte, a gente vê a luz do sol nascendo, é o renovo. A gente tem o sol depois com toda essa vitalidade, com toda essa iniciativa, com toda essa coragem. Então, às vezes, a gente precisa finalizar coisas que nos sugam, que nos mantêm deitados, quietos em casa, olhando para o nosso próprio umbigo, coisas que não nos fazem bem ou que sugam demais a gente. Então, não estou falando para você largar o seu emprego, a não ser que isso seja um movimento que você já esteja fazendo, mas talvez práticas nesse dia a dia, formas de interagir com as pessoas, perspectivas, ok? Ou lá dentro, ou nos seus planos de como evoluir, ok? E você possa dar luz para a evolução, para o crescimento e principalmente se ele for positivo para todos os envolvidos, tá? Tenha sempre esse tipo de racionalidade quando você for fazer os seus planos, quando você for buscar a sua expansão. Principalmente, olhe em que casa está o seu Júpiter, para entender aonde que essa expansão mais clama em você, ok? Mas não perca essa visão de que a recompensa da expansão de Júpiter vai estar principalmente quando todos os envolvidos, claro que às vezes não é possível, mas quando você buscar e conseguir observar que há muitas, pelo menos a grande maioria das pessoas envolvidas estão satisfeitas. Aquilo é positivo, aquilo soma para elas, tá? Eu acabei de notar que eu esqueci de desligar o ventilador, eu espero que o barulho não esteja incomodando. E essa movimentação em direção à iluminação, em direção à prosperidade coletiva. Então, eu não sei se você tem ações, talvez com crianças, com pessoas da sua comunidade, no ambiente ou no templo que você frequenta, na sua rua, ou outros tipos de ações, seja uma atenção voltada mais para sua casa, né? Seja como for que você atue, tenha em mente de que você tem muito a agregar para além do seu local fixo, tá? Para além do local que você vive. E se naquele local há pessoas que podem ser beneficiadas por uma palavra de carinho sua, por uma atenção, por um apoio, por um ouvido atento, sem julgamentos, vá em direção a isso, torne os seus movimentos mais prósperos, ok? Porque quando você foca nisso, quando você dá luz para como você agrega socialmente, você também recebe. E nessa prosperidade que pode ser em qualquer um dos campos que a gente estiver tratando pessoalmente com você, tá bom? Você pode ser próspero na sua saúde, você pode ser próspero no seu trabalho, financeiramente, no seu campo amoroso, na sua espiritualidade. A gente está falando de um crescimento de uma árvore que dá muitos frutos, ok? Aquário, né? O Júpiter com Aquário fala dessa satisfação ao ver que os frutos não são só seus, ok? E aí a gente vem aqui pro tarô e eu pedi um arcano maior para indicar a energia principal desse ano. E vocês não vão acreditar que caiu o sol. Eu tava aqui tirando as cartas só dos arcanos maiores, né, pra mostrar qual vai ser essa principal energia desse ano, né? Esse é um método que eu desenvolvi para essa leitura especificamente. E eu tava fazendo isso e olhando ali pro sol, né? Cara, como esse sol tá me chamando a atenção nessa leitura. É alguma coisa com esse sol. E aí caiu a carta do sol aqui no arcano maior.
né? É uma carta cheia de vida, cheia de possibilidades, né? Até o ponto de que, se a gente estiver falando de algo pessoal, do seu bem-estar, da forma como você vê, tem que tomar cuidado para que não chegue na arrogância, né? Então eu estou fazendo ações sociais, mas para que eu possa ser vista como uma pessoa boa, ou eu sou uma pessoa muito boa porque eu ajudo crianças, eu sou muito evoluído porque eu tenho uma ação com gatos e cachorros. Tomar cuidado para que essa energia que vai estar presente nesse ano não alimente a sua arrogância, tá? Arrogância todos nós temos, não se sinta pessoalmente ofendido para a gente falar que existe arrogância, existe. Há assuntos em que eu atuo de forma arrogante e preciso me podar, assim como todas as pessoas, tá bom? É parte dos sentimentos e a gente precisa entender por que ele tá ali, ok? O Sol. O Sol é uma energia maravilhosa. Se você quer pedir para uma energia gostosa para esse ano, é o Sol, tá? É iniciativas iluminadas, com vivacidade, com fôlego. A gente falou de crianças, a gente tem aqui na carta do Sol esse menino aqui também. Então, iniciativas que podem auxiliar o coletivo. A gente tem uma outra criança aqui embaixo, tá bom? Então, a gente pode estar falando de, se você trabalhar, por exemplo, com terapia, com psicologia, fazer atendimentos que curem marcas e dores interiores, de finalizações que não foram bem saradas, ou você mesmo ir procurar esse auxílio, uma terapia, um auxílio espiritual, né? A gente não pode também só buscar a espiritualidade e esquecer que a gente tem que fazer uma autorreflexão, entender o porquê nós temos alguns gatilhos, né? Porquê certas coisas nos impactam tanto no nosso psicológico. Nós somos seres complexos, a gente tem muitos âmbitos para tratar, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, né? Tomar cuidado para que nesse ano, nesse período de inverno principalmente que está vindo, a gente não se enche de besteira, de alimentos que trazem esse bem-estar psicológico, mas são ruins e degradantes para o seu corpo, tá? Com o Sol a gente fala sobre sair, sobre fazer exercícios, sobre se colocar ao sol, como eu tinha falado anteriormente, buscar ter uma alimentação mais natural. Tudo isso que traz força, vivacidade, que traz energia do Sol. Então, mais pra frente eu vou estar falando no canal sobre ervas, buscar utilizar ervas que tenham a energia do Sol, trazer um louro, trazer ervas quentes, principalmente agora no inverno, né? Chás, sopas, né? Então, com especiarias, né? Colocar ali um gengibre, uma canela, um cravo, ervas que trazem esse calor, né? Porque não de vez em quando, né? Não em excesso, uma bebida, né? Alguma coisa que aqueça, assim como os antigos faziam com hidromel, com vinho, com muita responsabilidade, se você for maior de idade, ok? Todas essas questões que a gente já conhece, a gente está falando de trazer momentos mais leves, tá? Eu acredito que eu estou falando aqui com adultos. Se você não for, essa parte da mensagem não é para você, ok? Vá pensar na alimentação saudável, nas ervas quentes, né, numa sopinha, tá? Nesse tipo de coisa. Ervas também com cores fortes, bonitas, laranja, tipo não é curry, é um açafrão, né? Vamos nos encher desse tipo de luz, de cor, que nos lembra a energia do Sol, tá? Eu não sei se é época, mas pelo menos no mercado aqui próximo tá com bastante girassol, bastante flores amarelas, vermelhas. Isso, vamos trazendo essas cores, essas energias para o nosso dia a dia, porque usar certas cores, observá-las, ter esses elementos no nosso dia a dia, nos ajuda, né, no nosso psicológico, a entender que estamos indo para um novo dia, a nos dar essa energia, esse ímpeto de sair, mesmo quando a escuridão do dia possa estar pairando no ar, tá? São nesses momentos que a gente precisa mais nos deixar levar,
nos deixarmos sermos influenciados pelas nossas energias mais leves, tá? Aqui eu não tô falando para não lidar com as suas sombras, com as suas energias mais pesadas, com os seus momentos de dor, não, muito pelo contrário. Nós precisamos novamente entender a causa daquilo, nos acolher, viver os nossos lutos e nos reestruturar. Tudo tem um ciclo, ok? O próprio sofrimento tem um ciclo, ele precisa iniciar e finalizar. O sentimento de vitória também tem um ciclo, ele tem aquela felicidade, aquela empolgação e que estabiliza até você ter novas metas. Então, que a gente possa ter essa força de nos colocarmos para viver um novo de novo, tá? E aí vamos aqui para os arcanos menores. Eu tô falando muito na leitura de vocês, tá? Muito inspirado. A gente tem o As de Espadas, uma carta viva. Se me vem numa mesa com muito cinza, né, essas cores me chamam a atenção. Mas o amarelo das cartas estão me chamando muito mais atenção. Então eu estou olhando aqui para o ouro, para as ervas. A gente tem o 8 de ouros. Falando sobre dourado, sobre luz, perdi a palavra ouros na cabeça. Às vezes a gente perde até nome desconhecido. A gente tem um 8 de ouros, essa carta com esse bastante amarelo, vivaz, mas também com esse esforço, com esse trabalho. A gente está falando muito aqui de iniciativas. A gente tem o 3 de ouros também, que apesar de ter esse preto e branco, essa evolução, essa maturação dos seus planos, em que você trabalha, você se dedica, você busca auxílio dos outros, você mostra o resultado, o que vocês acham, quem é que tá ficando. Isso, como eu falei antes, né, sabendo selecionar as pessoas que você traz para esse círculo, abrindo o olho, pensando, refletindo, para que pessoas que se coloquem como alguém que está disposto a te auxiliar, mas que não tem exatamente essa intenção, não sejam incluídas em algumas coisas mais pessoais, tá? Mas são cartas que trazem a força da iniciativa, tá? Então, haverão iniciativas ou que você já vive, então que você já iniciou a sua ação social, já tem participação em alguma coisa, ou o seu trabalho já tem essa pegada de produzir algo para o bem de alguém, para o bem coletivo, ou o seu trabalho, você tem contato já com pessoas e você se esforça de passar alegria para elas, para que elas se sintam bem, mesmo que seja algo cotidiano. Então, ou haverão essas novas iniciativas, vamos supor que você faça parte de algum coletivo para crianças, ou você já nessa experiência que você vive, a gente está falando de um aprimoramento, ok? Na forma como você age, tá? Então, se a gente está falando de algo que você já faz, a gente está falando, eu tô usando muito isso, a gente está falando, isso é só na leitura de vocês. Não sei porque eu tô com usando tanto essa expressão. O assunto é sobre esse aprimoramento em que, novamente, se você já atua nesse assunto que está reverberando em você, nós vamos peneirar, selecionar as ações que melhor se encaixam nesse tipo de perspectiva aqui, ok? De trazer iluminação. Ou a gente pode estar falando de novas iniciativas que vão trazer essa iluminação para pessoas que estão precisando, para você mesmo, para o seu crescimento, lembrando que ele não pode ser só seu, ele precisa gerar uma matéria ou pensamentos, ou inspirar ações que sejam bons para os demais, sejam boas para os demais, ok? Então, não vou usar isso de novo, o que está acontecendo? Há muita comunicação aqui, né? A palavra falar não sai da minha boca.
o conselho ou essa movimentação aqui que a gente vai ver por esse ano vai ser beneficiada tendo essa perspectiva da prosperidade para o coletivo, ok? E caminhando aqui para mais descrições, né? Provavelmente mais na segunda parte desse ano, a gente tem o 6 de copas, o rei de copas, o 6 de paus. Eu sempre paro porque essa carta pra mim é a carta da vitória. Eu tenho dificuldade de ler o coisa dela, porque pra mim eu ia falar carta da vitória. Não, eu tô lendo, né, a numeração, enfim. O 6 de paus e o 2 de ouros. Então, mais falante também na leitura de vocês do que dos demais. Eu tô com menos pausa. O sol também traz um pouco disso. A gente inicia com as espadas. Então, a gente tá... Não. Então, nós estamos conversando sobre essas trocas também acionais, na comunicação, trocas sentimentais, ok? Onde você auxilia para que os sentimentos dessa pessoa sejam acolhidos e nutridos, inclusive os seus, ok? Aqui a gente pode, como citei antes, estar tratando de marcas da sua infância, da sua criança interior que precisam ser acolhidas, não jogadas para debaixo do tapete, mas iluminadas para entender como elas influenciam quem você é hoje nas suas atitudes, para que as suas atitudes possam ser melhor notadas, ok? Que você tenha mais percepção do porquê você age de tal maneira, para que você possa auxiliar a outras pessoas que passaram pela mesma situação que você ou que têm que lidar hoje com perspectivas parecidas com a sua, tá bom? Então, ainda nisso, o rei de copas, aqui a gente está equilibrando muito bem, né? Os dois são cartas de ouros, mas olhando para elementos presentes, né? Esse fogo, o sol, a água. Então, essa relação entre o racional do sol, ok? E a fluidez da água, o emocional das copas, dos peixes, ok? Essa vida que há na movimentação das marés, das nossas emoções, acolher isso e virar, caso seja necessário, uma chavezinha que permita que esse avalanche, eu sei que é de terra, mas eu vou usar aqui para água, porque na falta de uma palavra melhor, eu estou olhando aqui para as cartas, a água presente também, a gente tem muitos movimentos, muitas trocas, muitas emoções, permitir que isso venha refletir em ações, em perspectivas, em palavras que sejam de auxílio para pessoas que estejam precisando, para alguém na sua casa, para alguém na sua família, para alguém com quem você trabalha, para alguém a quem você vai atender, ok? Unindo o melhor da racionalidade que não é fria, ok? Mas da racionalidade que consegue olhar as emoções, separá-las, catalogar e entender isso aqui me ajuda, isso aqui eu vou tratar, mas eu vou deixar aí, tá? Tanto para você como para os demais, tendo sempre isso em mente, em um caminho que traz o bem-estar a todos, tá? Um caminho intenso, o elemento fogo aqui, então, de muitas batalhas, de muitas experiências, e não são batalhas para você cair, sofrer, não, que vão te dar experiências, que vão te dar força, vivacidade, ó, o sol dando uma abaixada, experiências para lidar com as pessoas, experiências boas do coletivo, ok? Lembrando das crianças, se você vai participar de algum evento com crianças, a felicidade de estar brincando com elas, de estar interagindo com elas, em um caminho em que o equilíbrio não é apenas... meu marido chegou. Olá! Não é apenas
dentro de você, dessas águas, ok, turbulentas, a Maia falando que ele é ótimo, que podem te influenciar nessa jornada. Então, devo continuar nisso? Eu devo investir minhas forças, meus pensamentos, meus planos nisso pro coletivo, que às vezes as pessoas nem são tão gratas, né? Então, lidar com essa maré, com essas ondas que nos fazem questionar, inclusive, as nossas ações, por mais boas que sejam, mas para além disso, para a sua vida pessoal e com esse trabalho no coletivo, buscando harmonia, uma harmonia e um envolvimento que traga bons resultados e resultados crescentes e constantes a todos. Aqui com esse número 8 do infinito, ok? Então, aquilo que é bom para você também vai ser bom para os demais, para as pessoas que estão à sua volta. E quando você age especificamente para os demais, você é cheio dessa felicidade e dessa completude por estar fazendo algo para pessoas que vão ficar muito felizes em receber essa sua ação, e com isso você também fica mais feliz e você sente todo esse sentimento de conquista, ok? Então há muito dessa troca próspera de vida, ok? Mesmo que baseado e lidando com momentos de dores e sombras, mas que trazem a iluminação e a força, a vivacidade, a capacidade de sonhar de quem anda no sol, em direção ao sol, como nessa cena, ok? Viu, para eu não repetir o que eu estou falando muito ok. Eu estou muito falante nessa leitura de vocês. Aqui a gente finaliza com as cartas do coração xamânico, com os conselhos finais, ok? De novo. E a gente tem a carta da integração, lua vermelha, entusiasmo, guerreiro do sol, e compaixão, grande mãe. Então, que a nossa integração com o social possa ser baseada na compaixão daquilo que a gente conversou antes. Somos todos um só planeta, diferentes formas de vida, mas todo mundo com o seu papel, com algo a acrescentar, com uma responsabilidade na manutenção da vida. Então, para além da cadeia alimentar, que também é algo muito importante, mas o papel que cada animal, que cada ser, que cada fungo, que cada planta, que cada erva tem a acrescentar aos demais, ok? As ervas, as plantas, os animais estão presentes no nosso dia a dia, no nosso café. Hoje de manhã tem um motivo para o café ter aquela capacidade que é venenoso para alguns, mas é estimulante para outros. Há uma diversidade que cresce e alimenta e é a base para esse crescimento, essa vida do coletivo, okay? Que a gente possa acolher melhor a diversidade e entender como esses diferentes papéis nos ajudam a crescer pessoalmente, a crescer como indivíduo, a ser melhor para os outros, abraçando essas diferenças. E caso a gente lide com alguém que tem essa dificuldade, que nós possamos iluminar, ok, essas pessoas. É difícil, mas nem por isso a gente vai desistir, porque a gente não lida com a intolerância aceitando que a intolerância existe. A gente lida levando conhecimento, tolerância, imbuindo na pessoa Maia pensamentos que o auxiliem a entender como essa sua forma de agir, ou como que a forma de agir dessa outra pessoa acrescenta, faz bem a ela, faz bem ao coletivo. Abraçar essa vida que há diferente em cada um de nós vai ser muito próspera para a relação familiar sua,
para a sua relação com as pessoas à sua volta, para as suas relações no trabalho. Então, que possamos buscar uma integração iluminada pelo sol. Eu falei que o sol estava aqui, ó, permeando toda a leitura. Sol, a racionalidade, a iluminação, ok? Tendo a compaixão com os demais. Então aqui a gente tem a lua, a gente vê uma carta de sol, uma carta de lua. Então nesse balanço entre as coisas que estão mais nas nossas sombras com as coisas que nós iluminamos, não apagar as sombras e fingir que elas não existem, não utilizar aquilo para o bem, para nós, para os demais, entendê-las, ok? Entender como a luz da lua também nos ilumina, nos traz intuição, para além da racionalidade. A luz da lua nos ajuda a tomar decisões que não são tão óbvias, que são mais difíceis. Então a gente está falando dessa integração com a espiritualidade, no exercício da nossa intuição, com compaixão a todos, com tolerância, com respeito. Eu tenho uma iniciativa pessoal que se chama Aracré. Aracré é respeito, ok? Respeito a essas diferentes formas de vida, diferentes formas de agir. Essa integração trará entusiasmo, felicidade, conquista pessoal para você, não só para os demais. Tudo isso que a gente planta, a gente também colhe, ok? E com essa compaixão, eu trouxe aqui também a deusa Gaia, né? A gente já tem aqui energia da deusa Isis, da deusa Hecate, Gaia. A gente tá nessa beleza, nessa energia feminina, luz e sombra, e com a compaixão tanto da espiritualidade pra gente, como nessa inspiração em ter compaixão com os demais. Então que nós possamos crescer juntos e influenciados por essa energia incrível de Júpiter em Aquário. Eu espero que tenha auxiliado vocês, ou que venha auxiliar nos momentos em que isso for mais colocado à prova. Então guarda esse vídeo e assiste no momento em que você precisar, ok? Ter esse tipo de iniciativa, ou achar que você está muito preso nos seus próprios planos, nas suas próprias experiências, tá bom? Há uma mensagem muito linda e que vai somar muito nesses seus caminhos aqui. E, claro, a escolha de seguir é nós, o livre-arbítrio é sagrado. Nós estamos aqui para passar a mensagem da espiritualidade, tá bom? Então, espero te ver em breve. Te desejo muita sorte, muita luz, muita vitória, muita felicidade a você e a todos que estarão envolvidos nessa jornada, tá bom? Então, até breve, até mais.